Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo essa videoaula. Estamos juntos novamente. Tô com saudade de vocês, tô com saudade de estar olhando para vocês. E hoje nós vamos de videoaula. Eu vou começar com vocês um assunto que é extremamente importante para a segunda série. Na minha opinião, é o conjunto de assuntos mais importantes de todo o ensino médio. E é um assunto que cai no Enem e será cobrado de vocês mais ou menos do jeito que nós vamos dar aqui para vocês. Então, por favor, toda atenção. Tudo bem? Nós vamos falar sobre o que eu chamo de Era das Revoluções. A gente já teve ali um vídeo sobre a chamada Revolução Industrial, e o que nós chamamos de Era das Revoluções é um conjunto de transformações pelas quais o mundo vai passar a partir da Revolução Industrial e das chamadas revoluções burguesas, que vão mudar a política, a sociedade e a economia no mundo. No meio dessas revoluções burguesas, a principal delas é a Revolução Francesa, que é um assunto que nós iremos estudar mais adiante. Porém, para que nós possamos falar das revoluções que mudaram o planeta Terra, fazendo com que ele ficasse do jeito que você conhece hoje, a gente precisa primeiro falar de dois conjuntos de ideias que nasceram mais ou menos juntos e se alimentando um ao outro: o iluminismo e o liberalismo. São dois conceitos e é importantíssimo que você entenda o que é iluminismo, o que é liberalismo, mas aqui prestem muita atenção. O nosso objetivo não é que você saiba quem foram os iluministas, quais são as ideias dos iluministas, o que é liberalismo. Não. Você precisa entender o conjunto de ideias que nós chamamos de iluminismo. Vocês precisam entender o conjunto de ideias que nós chamamos de liberalismo. Vocês precisam entender como é que essas coisas transformaram o mundo e as sociedades ao redor do mundo a partir daquele tempo. Que tempo é esse? 250 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, essas ideias começaram a circular e transformaram radicalmente no mundo para que o mundo fosse esse que você vive hoje. Tudo bem? Então, o nosso objetivo aqui é que você saiba como essas coisas aconteceram nos séculos 17, 18, 19. Só que você não tem que saber por saber. Você tem que saber como essas coisas aconteceram naquele tempo para saber como é que isso influencia o Brasil que você vive hoje. E por que eu quero isso? Primeiro porque a história funciona de modo a fazer com que você compreenda melhor o mundo que você vive na atualidade. Então nós vamos ao século XVIII para entender um conjunto de transformações que fazem o seu mundo ser do jeito que é. Mas sobretudo porque também o Enem vai querer isso de você. As questões do Enem não vão perguntar para você quais as principais ideias do iluminismo, quem são os principais pensadores liberais. Não vai. O Enem vai colocar questões contemporâneas da sociedade e do país que você vive hoje e vai querer que você saiba relacioná-las com esse conjunto de ideias. Tá? Na aula de hoje nós vamos falar só sobre iluminismo. E numa outra aula, na parte 2 dessa aula, nós vamos falar sobre o liberalismo, ok? Antes de começarmos a falar sobre iluminismo e liberalismo, que são movimentos de 250 anos atrás, arredondando, eu vou precisar construir alguns conceitos com vocês. Então, o primeiro deles é: como é que você define democracia? Se você não sabe responder essa pergunta, pause o vídeo. Vá dar uma pesquisada. Procure no Google, procure onde for e construa junto ao seu raciocínio um conceito para democracia. Tá? É disso que nós vamos falar. É sobre os chamados estados democráticos, ou seja, países regidos pela democracia, que nós estaremos falando o tempo todo aqui. Tá? Então, se você não sabe o que é democracia e eu não estou respondendo isso agora, pause o vídeo e vá atrás. Sobretudo porque a próxima pergunta que eu te faço é:
O que cidadania tem a ver com democracia? Tanto os conceitos de cidadania quanto o de democracia surgiram há muito mais tempo do que os 200 e poucos anos que nós estaremos estudando hoje. Na verdade, democracia surge na Grécia Antiga. Mas eu morro de medo quando eu ouço um professor de história dizendo assim: ah, porque a democracia surgiu na Grécia Antiga, os gregos inventaram a democracia, porque parece que a democracia que você vive nos dias de hoje foi inventada pelos gregos, e não é verdade. Fujam dessa armadilha. Na verdade, na Grécia Antiga, sim, surgiu o conceito de democracia. Faz 2.500 anos. Mas a democracia que você vive hoje, a chamada democracia moderna, ela vem dos princípios que nós vamos discutir daqui a pouco: o iluminismo e o liberalismo. Para a gente saber um pouco dessa democracia mais antiga, você tem que entender o seguinte: etimologicamente, o que é etimologicamente? É você tentar entender um conceito a partir do significado daquele nome. Tá? Estudando o nome democracia, você vai ver que democracia vem do grego antigo, demo, povo, kratia, governo. Democracia seria então o governo regido pelo povo, o governo onde as decisões são tomadas a partir do povo. Mas isso é só um nome surgido na Grécia Antiga. Na verdade, esse nome surge em Atenas, na cidade grega de Atenas, tá? No ano de 507 a.C., ou seja, há 2.500 anos atrás, alguém pensou numa forma de governo e passou a chamá-la de democracia. Essa forma de governo consistia numa forma de governo onde o povo pudesse ter uma participação efetiva nas decisões da sua cidade, do seu estado ou do seu país. Na época, o conceito de país não existia. Mas é muito diferente do que nós conhecemos como democracia. Tá na Grécia Antiga, que durou pouco tempo, durou pouco menos de 200 anos, certo? O que era a democracia? Você juntava o povo na praça, na ágora, você expunha as pautas a serem decididas e o povo votava. A maioria ganhava e o que ganhasse o voto da maioria seria decidido. Hoje em dia não é assim que acontecem as coisas, então a gente precisa se descolar dessa ideia de democracia grega para a gente poder chegar um pouco mais perto do que é a democracia que nós queremos estudar agora. Tudo bem? Ok. Historicamente, quais são as relações entre democracia e liberdade? Isso também vem da Grécia Antiga, daquele tempo que eu quero falar dele nesse início para depois não ter que ficar falando mais, tá? Veja bem, a ideia de liberdade, ela é chave para a democracia. Liberdade e igualdade são dois princípios que se interligam, tá? A partir de um pensamento do antigo filósofo Aristóteles, tá? É um pressuposto aristotélico que a gente chama, que diz que é pela liberdade que se dá a igualdade. Ou seja, as pessoas precisam ser livres para tomar suas próprias decisões, porque só assim elas terão igualdade de condições para alcançar aquilo que elas querem. Isso não significa que essas pessoas, ao conquistar igualdade, elas vão ser iguais em termos de condição financeira, por exemplo, ou de estilo de vida. É exatamente o contrário. Você precisa ter liberdade de escolher, porque aí cada um escolhe o caminho que quer trilhar e cada um terá igualmente a liberdade. Por isso que liberdade e igualdade são duas coisas que, desde a Grécia Antiga, não conseguem ser separadas. Mas precisamos sair da Grécia Antiga e precisamos ir para 250 a 300 anos atrás. Um período bem próximo, bem pertinho, e vamos saber o que estava acontecendo nesse tempo. Absolutismo. Vocês já ouviram falar nisso? Se não, vamos prestar muita atenção nesse conceito. Esse conceito é chave para a gente entender. O que é absolutismo? É uma forma de governar.
Como funciona essa forma de governar? O absolutismo geralmente acontece no país que é governado por um rei. Robson, mas qualquer rei é absolutista? Não. O absolutismo acontecia há 300 anos atrás, quando um rei governava com poderes absolutos. O nome absolutismo vem disso. Mas o que é poder absoluto? O rei faz as próprias leis. O rei decide como vai funcionar a economia do país. O rei decide quem pode produzir qual produto. O rei decide que empresas vão monopolizar determinados segmentos do mercado. O rei decide o que pode e o que não pode ser falado. O rei decide como vai ser aplicada a lei. O rei faz as leis. Ou seja, o rei manda em tudo. Isso é o sistema absolutista. Só para vocês terem uma ideia, esse bonitão que apareceu aqui agora é o rei Luís XIV. É um dos absolutistas mais famosos da história do absolutismo europeu. Ele foi rei da França e ele ficou conhecido por se auto-intitular Rei Sol. Só isso. Por que Rei Sol? Porque o resto do universo giraria em torno dele. Ele também é conhecido pela frase "o Estado sou eu", o que significa dizer que ele se sentia a própria França, que era o país que ele governava. Se estava bom para ele, tinha que estar bom para os franceses, porque qualquer coisa que estivesse bom para ele era automaticamente o melhor para os franceses. Ele era um rei que enfrentou muitas críticas, muitos problemas, ele foi muito odiado. Ele criou problemas econômicos e sociais graves. Ele puniu todas as pessoas que falavam mal dele, muitas vezes com a morte. Ele criou uma prisão política para onde todos aqueles que eram contra as ideias dele eram mandados. Ou seja, o rei absoluto é aquele rei que governa com poderes totais. Além disso, tem uma outra característica forte no absolutismo, certo? O absolutismo ele só conseguia ter tanto poder porque os reis absolutistas governavam junto com a igreja. Havia uma união indissolúvel entre Estado, que é o país, e igreja. A igreja legitimava o rei como um ser divino escolhido por Deus e por isso era o rei acima de tudo. A ideia do absolutismo era que Deus estava acima de tudo, mas era Deus que escolhia aquele rei. E quem dizia para o povo que isso era verdade era a igreja. Então a ideia de Deus acima de tudo, perigosíssima nos dias do absolutismo e hoje, é uma ideia que levava a crer que o mandante, o governante da nação, por ter sido escolhido por Deus, ele era alguém que deveria também estar acima de tudo. Então a igreja legitimava esses poderes totais do rei. Veja que coisa perigosa, né? Um dirigente de nação achar que foi escolhido por Deus e por isso ele está acima de tudo. Isso é um princípio claro do absolutismo. E o que acontece? Toda a repressão que o absolutismo gerava começou a provocar ideias contra o absolutismo, ideias de combate ao absolutismo. E é desse conjunto de ideias que surgirão o liberalismo na Inglaterra, e vai se espalhar pelo mundo todo, e junto com o liberalismo, o iluminismo na França, que também vai se espalhar pelo mundo todo. Esses dois movimentos, o liberalismo e o iluminismo, são movimentos de combate ao absolutismo. Eles queriam mudar o mundo. Certo? Então vamos lá. O que é o iluminismo? Primeiro, vamos para o nome. O nome iluminismo vem de iluminar. Vem de trazer luz a uma sociedade que estava vivendo obscurantismo, que estava vivendo a escuridão da falta de liberdade, da falta de igualdade, da falta de leis. O conjunto de pensadores que nós chamamos de iluministas são pessoas que resolveram
investir na ideia de que se as pessoas tivessem conhecimento e usassem a razão e a ciência, essas pessoas poderiam iluminar os caminhos escuros daqueles que estavam sendo dominados pelo absolutismo. O absolutismo é o grande inimigo do iluminismo. Vamos detalhar um pouco mais. O iluminismo foi um movimento global, ou seja, filosófico, político, social, econômico e cultural, tudo ao mesmo tempo. Os iluministas queriam pensar o mundo, portanto filosófico, mudar a política nos países do mundo, portanto político, alterar o funcionamento das sociedades, consequentemente mudar o sistema econômico que deveria passar a ser liberal. Eu vou depois falar com vocês só sobre liberalismo. E, consequentemente, mudar o estilo de vida de todas as pessoas que, vivendo com mais liberdade e igualdade, passariam a ter outro tipo de padrão cultural. Então, o iluminismo foi um movimento global porque foi filosófico, político, social, econômico e cultural ao mesmo tempo. O que ele defendia? Ele defendia o uso da razão, certo? Ou seja, conhecimento e raciocínio, certo? Como o melhor caminho para se alcançar liberdade. Para os iluministas, a liberdade era alcançada a partir do uso da razão e do raciocínio. A liberdade levaria à autonomia. O que é autonomia? Você manda no seu próprio destino. E quando você manda no seu próprio destino, você se emancipa. Você passa a seguir todos os caminhos que você quiser sem depender do Estado. Então, o conjunto de ideias que visava o uso da razão para a promoção da liberdade e da igualdade, da autonomia e da emancipação, é o conjunto de ideias dos pensadores iluministas. O centro dessas ideias foi Paris. Os principais pensadores iluministas fizeram uma revolução de costumes e depois uma revolução mesmo, treta, armada, certo? A partir da cidade de Paris. Os iluministas defendiam a criação de escolas para que o povo fosse educado e também defendiam a liberdade religiosa. Os iluministas queriam primeiro que todo mundo estudasse, todo mundo tivesse acesso ao conhecimento, porque só o conhecimento libertaria e essa liberdade levaria à igualdade. As pessoas se tornam iguais quando todos têm conhecimento. E eles também queriam liberdade religiosa. Ou seja, você pode cultuar a religião que você quiser. Você pode acreditar no Deus que você quiser ou não acreditar em Deus nenhum e não seguir religião nenhuma. Desde que a religião não se metesse com o Estado. Ou seja, os iluministas, isso é um ponto-chave do iluminismo, previam a separação total entre Estado e Igreja. A Igreja pode continuar existindo, mas a Igreja não poderia jamais se meter nas coisas da política do país. Isso é o que nós chamamos de Estado laico, e isso é um princípio iluminista. O iluminismo foi um movimento de reação, ou seja, contrário ao absolutismo europeu. Ele tinha como características as estruturas feudais, o absolutismo tinha como características as estruturas feudais, a influência cultural da igreja, o monopólio comercial e a censura. Ou seja, os reis absolutistas, eles eram influenciados pela Igreja Católica. Eles mandavam no comércio e na economia. E eles censuravam todas as ideias que fossem contra os governos. Os pensadores iluministas, e aqui nós temos 3 deles aqui nas fotinhas, eles eram contra tudo isso. A ideia deles era criar um novo sistema de governo que derrubasse os absolutistas, os reis absolutistas, e mudasse essa forma de governar. As 3 fotinhas que apareceram aqui do lado, está acabando. São dos 3 principais pensadores do iluminismo. Isso aqui nós costumamos chamar, os historiadores chamam de Santíssima Trindade do iluminismo francês. Esse é o Voltaire, esse aqui é o Montesquieu e esse aqui é o Rousseau. Vamos falar um pouquinho de como esses caras tiveram ideias que mudaram o mundo, mas a partir daqui, a partir desse momento,
quando eu for apresentar esses caras, eu quero que vocês já comecem a tabular na cabeça, comecem a pensar o seguinte: as ideias que esses caras inventaram no século XVIII existem ou não existem no país que você vive hoje? As ideias que esses caras inventaram no século XVIII estão como no Brasil de agora? Tudo bem? Eu quero que vocês façam esse jogo porque é isso que o Enem vai fazer com vocês. Então vamos para o primeiro deles, o Voltaire. Voltaire, um intelectual burguês, francês, certo? Teve criação nas melhores escolas da França e, sobretudo, ele foi um dos principais defensores da liberdade de expressão. Voltaire dizia que a igualdade só seria atingida se as pessoas pudessem ter liberdade. Mas que tipo de liberdade Voltaire defendia? Liberdade de se expressar sem ser punido, liberdade econômica, ou seja, de comerciar com quem quiser, de abrir o negócio que você quiser, e, sobretudo, liberdade de escolher aqueles que vão governar. Ou seja, isso era um tapa na cara do iluminismo. Pertence ao Voltaire uma frase muito famosa, onde ele dizia assim: eu posso não concordar com nenhuma palavra do que você diz, mas sou capaz de morrer para defender que você possa dizer. Tudo bem? Então ele era um grande defensor da liberdade. Ele não achava que o povo pudesse aprender fácil essa liberdade, mas ainda assim ele queria que todos tivessem direito ao mesmo tipo de igualdade e de liberdade. O segundo pensador que espalhou suas ideias junto com o Voltaire é o Montesquieu. Montesquieu, ele tem um papel importantíssimo na transformação do mundo que você vive. Entre muitas outras coisas, o Montesquieu ele escreveu uma obra chamada O Espírito das Leis, e nessa obra ele propunha um sistema de governo que enfraqueceria os poderes absolutos do rei. O que Montesquieu criou? Ele criou a ideia de que todo governo deveria ser dividido em 3 poderes. Esses 3 poderes deveriam ser equilibrados em termos de força. E toda vez que um poder, cada um tem sua função, se sobressaísse aos outros dois, os outros dois deveriam inibi-lo e impedi-lo de se sobressair. Vocês já devem ter ouvido falar nos 3 poderes que foram idealizados por Montesquieu, porque são os 3 poderes que regem o governo brasileiro hoje. Porque as ideias dele se espalharam por todo o Ocidente e a maioria dos países que se dizem democracia funcionam com 3 poderes. Quais são os 3 poderes, gente? Segundo Montesquieu, deveria sempre haver um dirigente, um mandatário, que executasse as leis. O poder que executa as leis é o poder executivo. Tudo bem? Nos países monárquicos, o líder do poder executivo seria o rei. Nos países presidencialistas, como é o caso do nosso, o líder do poder executivo é o presidente da República. O segundo poder faz as leis. Então preste bem atenção nas ideias de 3 poderes do Montesquieu, que são as que valem hoje para o Brasil. O presidente não faz lei. Mesmo que ele tenha ideia de fazer uma lei, ele encaminha essa lei para o poder que faz lei, que é qual? O legislativo. Olha o nome. Executivo, executa. Legislativo, legisla. Ele faz as leis. O legislativo é formado por representantes do povo, deputados e senadores votados pelo voto direto pelo povo. Esses vão fazer as leis. O que acontece com isso? O mandatário, o líder da nação, o rei ou o presidente, não pode fazer a lei que ele quiser. Quem faz as leis é o legislativo, e esse cara apenas tem que executá-las na administração do Estado. Então já baixou bastante o poder daquele cara que mandava em tudo. Concorda comigo? O terceiro poder é o judiciário. Ele é formado pelos juízes, promotores, magistrados
pelas pessoas que garantem que a lei seja cumprida e julgam e punem aqueles que não cumprem a lei. Então, quais são os três poderes idealizados por Montesquieu? O executivo, que executa e administra o país. O legislativo, que cria as leis, certo? Que vota as leis nos interesses do povo. E o judiciário, que garante que essas leis sejam cumpridas e julga aqueles que não cumprem. Pelas regras idealizadas pelo Montesquieu, esses três poderes juntos criam o que nós chamamos de Estado de Direito. Porque o conjunto de leis que sai do legislativo vai criar um livro de leis que são as leis máximas do país, a chamada Constituição. Então, isso é um outro ponto importante. O que é uma Constituição? A chamada Carta Constitucional. É um livro de leis que manda no país. Essa Carta Constitucional, ela sim, está acima de tudo. Então você se lembra que no absolutismo o rei estava em nome de Deus, o rei estava acima de tudo? Agora não. Agora, quem está acima de tudo numa nação é a Constituição. É o livro de leis daquela nação. E se você me perguntar, e o presidente? E o rei? Ele está abaixo da Constituição. Se ele ferir as leis da Constituição, ele pode ser julgado, ele pode ser preso e ele pode ser retirado do poder. Além disso, os três poderes, quando funcionam direito, eles criam o que nós chamamos de sistema de freios e contrapesos do Estado de Direito. O que é isso? Se um dos poderes se sobressai, os outros dois o inibem. Se um presidente da República, por exemplo, quiser começar a mandar em tudo, é preciso que o legislativo e o judiciário vão lá, certo? E impeçam ele de mandar do jeito que ele quer. Principalmente se ele estiver fazendo à margem da lei. O que tem que ser garantido é que a lei seja cumprida, certo? Então, isso é democrático. Isso é do Estado de Direito, o chamado sistema de freios e contrapesos. Então, falei um monte de nome aqui, vamos ajeitar as coisas. Primeiro, o que é três poderes? Quais são os três poderes? Executivo, que executa; legislativo, que faz as leis; judiciário, que julga e condena. Tudo bem? O judiciário pode, inclusive, julgar e condenar o pessoal dos outros dois poderes. O legislativo faz leis, inclusive sugeridas pelos outros dois poderes. O executivo executa aquilo que os dois poderes garantem. Certo? O Brasil é assim, gente? Tentem responder isso, porque vocês vão precisar entender como é que o Brasil funciona. Eu posso dizer que sim, o Brasil é dividido em três poderes. O terceiro cara da fotinha, certo, é o Rousseau. Rousseau escreveu uma obra chamada Contrato Social. Entre outras coisas, Rousseau contribuiu com a ideia de democracia representativa, que é uma ideia que também veio do Voltaire e do Montesquieu. Tá? O que é democracia representativa? As pessoas votam e elegem os deputados, os senadores, os prefeitos, os vereadores, os presidentes. Tá? Essas pessoas, ao serem eleitas, elas precisam trabalhar para o povo. Engraçado que o Rousseau, ele ajudou a criar esse sistema e ele mesmo dizia que não ia dar certo. Porque ele dizia o quê? Ele dizia que as pessoas votariam nos seus representantes políticos e os políticos, depois de eleitos, iam governar para eles mesmos. Né? E é engraçado, ainda assim Rousseau dizia que esse é o sistema mais justo que existe, porque de 4 em 4 anos você pode mudar essas pessoas. Na verdade, quando um governo funciona mal, o problema não está necessariamente no governante ou nos representantes, e sim no povo que não soube votar. Por isso é tão importante você, menina ou menino, que está na escola, entender de política. Você é o cidadão ou a cidadã que votará
e que elegerá seus representantes. Se você não eleger representantes que realmente sirvam aos seus interesses e aos interesses do seu grupo, por exemplo, você elege deputados e senadores que são empresários milionários. Você acha que ao serem eleitos eles vão governar para o povo trabalhador como você ou para os outros empresários? Entender de política é importante e é crucial a partir da sua idade, porque você vai eleger as pessoas que vão lhe representar. Mas vejam, liberdade de expressão, liberdade comercial, liberdade econômica, tripartição de poderes, a divisão de poderes em 3, o uso de uma carta constitucional, que é a lei acima de tudo, o voto nos representantes do povo, que terão que ser trocados de tempo em tempo. Isso são ideias dos principais filósofos iluministas. E percebam, essas ideias, de alguma forma, que nós ainda conversaremos sobre isso, se espalharam. Se não tivessem se espalhado, você não estaria vivendo em pleno século XXI num país que segue rigorosamente estes princípios que esses senhores aqui inventaram. Já me encaminhando então para o final, preciso dizer para vocês o que? Qual é o grande legado dos iluministas? Primeiro, garantia de liberdade e de igualdade. Tá? Se não fosse o pensamento iluminista e a forma como ele se espalhou pelo mundo, tá? Nós não teríamos garantidas liberdade e igualdade. Agora, liberdade e igualdade, cuidado. O que é liberdade para os iluministas? É você poder fazer o que você quiser? Não. É você poder fazer tudo que esteja dentro da lei. Você não pode tirar a roupa e sair pelado ou pelada na rua. Por quê? Porque senão alguém vai te prender, porque existe uma lei que diz que sair pelado na rua é atentado ao pudor. Então, qual é o limite da liberdade? A lei. Tudo bem? Agora, se todos gozarem da mesma liberdade, todos terão igualdade. Esse é um princípio iluminista, né? A nossa Constituição brasileira, ela garante, por exemplo, a liberdade e a igualdade. Ah, Robson, mas nem todo mundo é igual. Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Não, não. A igualdade é das leis. A lei que vale para um tem que valer para todos. Quando não vale, o Estado está funcionando mal. Outra coisa, Constituição acima de tudo. Não é o rei acima de tudo, não é o presidente acima de tudo e não é Deus acima de tudo. É a Constituição. O conjunto de leis do país tem que estar acima de tudo. Efetivamente, na prática. Ou seja, significa o quê? Significa que a Constituição está acima, inclusive, dos deputados, dos senadores, do presidente, do rei. Se um presidente cometer um crime, ele precisa ser julgado e punido. E o que é cometer um crime? É não seguir as leis do seu país, é não seguir a Constituição. Isso é um legado do iluminismo. Divisão de poderes. A ideia de que o executivo, o legislativo e o judiciário precisam equilibrar-se, tá? Precisam estar equilibrados. Ou seja, no momento que o presidente Donald Trump dos Estados Unidos tentou fazer uma lei inconstitucional que impedisse pessoas de migrarem do Oriente Médio para os Estados Unidos, e essa lei que ele tentou, o decreto que ele tentou baixar era contra as leis dos Estados Unidos, imediatamente Trump tentou baixar esse decreto, o legislativo, que é quem aprova as leis, não permitiu e o judiciário ainda retirou essa lei. Ou seja, o presidente não faz o que ele quer. O presidente faz o que lhe cabe dentro da lei, tá? A divisão de poderes serve para isso, para garantir o equilíbrio. Prestem atenção, porque isso cai também em outros assuntos. O que acontece toda vez que um país é dividido por 3 poderes e funcionam? Você tem o chamado Estado de Direito, que leva à democracia. O que acontece todas as vezes que um dos poderes enfraquece os poderes dos outros dois? Deixa os outros dois existindo só de mentirinha ou simplesmente acaba com os outros 2 poderes?
Vocês devem estar ouvindo algumas pessoas falarem, está na moda isso, fecha o Congresso, fecha o STF, que é o judiciário. O que acontece quando um país fecha o legislativo ou fecha o judiciário e deixa só o executivo funcionando? Ditadura. Uma ditadura basicamente é quando um dos poderes engole os outros dois e passa a mandar sozinho. Porque aí você chega numa situação onde as liberdades e o direito de igualdade das pessoas vai ser suprimido. Porque um dos poderes manda sozinho e não tem os outros para equilibrá-lo. Ditadura é isso. Democracia representativa, ou seja, as pessoas pelo voto escolhem quem irá lhes representar no executivo, no legislativo e em alguns países também no judiciário. Tá? E o Estado laico, a igreja separada do Estado. Né? O Brasil, por exemplo, é um Estado laico. Por que o Brasil é um Estado laico? Porque no Brasil, nenhuma religião pode ser colocada acima das outras religiões. Por mais que você adore a sua religião, você não pode condenar publicamente as outras religiões. Por que o Brasil é um Estado laico? Porque, por exemplo, numa escola pública como é a escola de vocês, certo? Não é nem correto do ponto de vista moral, nem da lei, que funcionem atividades religiosas de uma religião dentro da sua escola. Ou funciona muitas atividades religiosas de todas as religiões, ou não funciona nenhuma. E não é para funcionar nenhuma. Tá? O Estado laico, ele não mistura as coisas do Estado com as coisas da igreja, mas ele não é contra as igrejas. Todas as igrejas e religiões, segundo as regras do Estado laico, têm que ser respeitadas. Mas funcionam no templo, na igreja, e não no governo. Tudo bem? Essas são ideias iluministas. Eu não vou passar agora uma atividade para vocês, certo? Eu vou passar uma atividade, mas eu preciso que vocês assistam essa aula, prestem muita atenção, vejam e revejam esse vídeo. Ela é base para muitas outras aulas que nós vamos dar. Em muitas outras aulas eu vou ficar falando sobre Constituição, Estado laico, Estado de Direito, três poderes, todas essas coisas que eu estou falando aqui com vocês. Então essa aula de hoje ela é importantíssima. Eu vou passar nos próximos dias uma atividade baseada nesta aula, mas vai a dica da atividade. Eu não quero perguntar para vocês quem foi Montesquieu. Não vou fazer isso. Quem foi Voltaire? Sabe? O que é Estado laico? Não. Eu preciso que você aprenda a relacionar o que você viu hoje nessa nossa aula, o que você entendeu sobre esse iluminismo que gerou ideias há mais de 200 anos com o Brasil de hoje. Porque é assim que o Enem funciona também nas suas questões, tá bom? Então é isso. Por enquanto nós vamos ficar por aqui. Eu desejo a vocês uma ótima semana. Desejo que vocês fiquem em casa, por favor, tá? Nós estamos numa pandemia, a pandemia está piorando no nosso estado. Então, se você puder, fique em casa. Cuide de você mesmo. Cuide dos seus, tá? A coisa não está para brincadeira. Ontem, o Brasil completou 100 mil infectados. Desculpa, 1 milhão de infectados e 7 mil mortos. 1 milhão de infectados, 7 mil mortos. Então fiquem em casa, gente, por favor, se cuidem, porque vai passar. E quando passar, a gente vai voltar a sair, vai voltar a se divertir, vai voltar a se ver, enfim, tá bom? Um beijo muito grande para vocês, obrigado pela atenção que vocês estão dando. Até a próxima.